A paz do Senhor, meus queridos. Vamos à nossa próxima aula. Qual o meu chamado? Me descobrindo em Cristo. Quero dizer que Deus tem tratado muito comigo, porque a palavra do Senhor ela é a espada de dois gumes. Ela trata primeiro com a gente. E Deus tem tratado muito comigo. Para que haja efeito, é dessa forma que tem que ser, não é verdade? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, nos diz: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, a achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Aqui nós entendemos e vemos o que é o verdadeiro evangelho. É renúncia de vida. Buscar a aprender, viver a vontade do Senhor e não a nossa. É muito difícil, porque exige esforço, exige um querer, uma obediência e consciência de que não sabemos o que é melhor para nós. O Pai sim sabe, pois foi Ele quem nos formou. Seria muito mais fácil fazermos a nossa vontade. Seria menos trabalhoso, aparentemente. Deu na telha, deu na cabeça, vou e faço. Afinal, eu mando no meu nariz. Sou dona de mim mesmo, sou eu que pago minhas contas. Mas não é bem assim. Imagina se fizéssemos tudo o que quiséssemos na hora que bem entender. Por certo, sem dúvidas, não estaríamos mais aqui. Pois o não de Deus pode até doer, mas a dor da desobediência será muito pior, pois as consequências são inevitáveis. Então, quando Deus nos chama, Ele nos garante. E quando atendemos ao chamado do Mestre, a partir deste momento, não viveremos mais nossa própria vontade, e sim a vontade do Senhor Deus. Temos um nome a zelar, lembra? Temos contas a pagar a Ele, pois temos um dono. Dentro desse chamado, aprendemos que o principal, o início de tudo é servir, pois somos servos. O cargo principal é ser servo. Agora, como funciona esta parte do cargo na prática? Para cada um, Deus tem um chamado específico, até porque Deus é um Deus organizado, Ele é um Deus de ordem. Os cargos existem para que haja respeito, autoridade e organização. Imagina se cada um fosse fazer o que bem quisesse. Que bagunça seria, não é? Muitos têm dificuldade em obedecer e respeitar seus líderes. Dificilmente irá obedecer e respeitar a Deus. Se não respeita o seu líder a quem vê, como respeitará o líder maior e supremo a qual não vê? Lembre-se, o reino de Deus começa aqui. Deus está nos treinando e nos preparando para Ele. Então, nosso chamado maior é servir, e servir em amor e obediência. Mesmo que no momento o meu servir seja apenas em atitudes e obediência, sirva.
Assisti a um estudo de um pastor certa vez, onde ele ensinava acerca do servir. E ele disse algo que me marcou e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele leu em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejamos que aqui está escrito: Deus nos deu uma ordem, Deus nos chamou para ir e fazer discípulos. Notem que aqui não fala de cargos, ou seja, ir de fazer cantores ou qualquer outro cargo. Estou dando um exemplo. O que significa isto? Falamos no início acerca dos cargos. Os cargos existem sim. Não quero aqui te confundir ou menosprezar aqueles que têm cargos. Jamais, gente, me entendam, por favor. Em nome de Jesus, não estou aqui para ofender, jamais, aqueles que têm cargos, até porque eu me enquadro também nesse quadro. Porém, o que significa isso? Para cada um, Deus confiou algo específico. E os cargos são para que haja ordem e para que cada um venha ocupar o seu lugar, aquilo que Deus o confiou. Deus tem um chamado específico para cada um. Mas o principal para Deus é discipular. O que significa isso? Enraizar a palavra na pessoa, em nós, em todos, para que antes de ocuparmos um cargo, ou seja lá o que for que Deus tenha nos confiado, seja tudo exclusivamente, inteiramente para a glória do seu nome, aleluia. Pois o verdadeiro evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de conduta, é mudança de pensamento. O verdadeiro evangelho, o evangelho significa boas novas, coisas novas, novidade de vida. E tudo que Deus quer é que a gente seja transformado pelo verdadeiro evangelho, que nós conheçamos não somente a letra, mas a revelação que há por trás da letra, que é mudança de vida. O verdadeiro evangelho, ele é puro, ele é simples. E é isso, meus queridos, que falta nessa geração. É isso que falta em nós, em mim. Sermos enxertados, aleluia, pela verdadeira videira. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei no início, Deus tem tratado muito comigo, porque o verdadeiro evangelho, ele é puro, ele é simples e ele é... Deus quer que a gente seja de verdade, sem generalizar e sem julgar, porque não temos esse direito, mas Deus quer que a gente faça a diferença, porque tem muitos que ocupam cargos, mas não foram transformados pelo verdadeiro evangelho. E Deus não quer que a gente seja simplesmente uma aparência, mas Deus conta com a nossa essência. Deus nos chamou para sermos de verdade, porque essa é a verdade que nos liberta. E quando a gente conhece a verdadeira verdade, é impossível não haver mudança, é impossível. Que possamos estar com os nossos corações abertos para Ele. Ele sabe do que o meu coração anseia, quanto eu tentei.
rejeitaram o meu chamado, porque eu via de outra forma, o Evangelho não tinha entrado e penetrado dentro de mim verdadeiramente, porque eu tentava fugir do meu chamado. Eu não queria, porque eu falava, Senhor, se for para viver da forma que está vivendo o mundo, um evangelho banalizado, onde há esforço, né? A gente prega, muitos não acreditam, não valorizam, porque muitos estão envergonhando o verdadeiro evangelho. Tá difícil. Muitos pregam um verdadeiro, um falso evangelho, um evangelho a seu bel prazer. E a palavra está se cumprindo. Olha o mundo como está. Olha a igreja como se encontra. E nós somos a igreja. Nós precisamos preservar aquilo que Deus nos confiou. E Deus conta conosco, queridos, para fazermos a diferença nesse mundo tão tenebroso. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima aula.